Olá, tudo bem? Que bom ter você novamente aqui no nosso canal para dar uma recapitulada no estudo da lição dessa semana. O tema geral é sobre Esdras e Neemias, como nós já sabemos. Semana passada a gente falou um pouco sobre o chamado de Deus para os dois, que foram convocados para não apenas reconstruir o templo, ajudar a reconstruir Jerusalém, mas também para pregar o Evangelho e trazer o povo de volta para os braços de Cristo. A gente está vendo também um pouquinho do retorno do povo do exílio e esse chamado de Esdras e Neemias para que eles pudessem então fazer com que o povo se voltasse para Deus novamente. Bom, essa semana nós vamos falar um pouquinho sobre enfrentar oposições. Quem nunca enfrentou oposições na vida, não é mesmo? Esdras e Neemias tiveram muitas oposições para cumprir o chamado de Deus. Durante todo o livro de Esdras e Neemias, a palavra resistência é muito utilizada. Eles sofreram grandes resistências, grandes provações para cumprir aquilo que Deus pediu que eles fizessem. Mas Deus jamais desiste dos seus filhos e esteve ao lado deles em todas as vezes em que surgiram oposições. Nós sabemos que Satanás quer impedir que o evangelho seja pregado de todas as formas. Ainda hoje ele faz isso e não foi diferente naquela época. Bom, como que iniciou essa oposição? Os povos vizinhos que estavam ali ao redor tentaram de todas as formas fazer com que a reconstrução de Jerusalém não ocorresse. Eles chegaram até o povo, diziam que era uma perda de tempo. Muitas vezes eles falavam que esses planos seriam totalmente frustrados e sempre o povo tinha medo, desistia e não seguia em frente. E aí entra o papel dos profetas. Não apenas Esdras e Neemias, mas Deus também fez com que outros profetas encorajassem o povo, assim como Ele faz hoje em dia, mandando pessoas para nos encorajar quando nós temos medo. A lição fala um pouco de Ageu e Zacarias, que tiveram essa missão específica de encorajamento. Eles foram mandados para encorajar o povo a reconstruir o templo e levantaram o povo para essa reconstrução. A oposição humana nunca faz Deus parar quando Ele quer que a sua obra seja feita. Amém por isso. E Ele atuou por meio dos profetas, motivando e impulsionando o povo para agir novamente. Todas as vezes em que o povo desistia, Deus levantava pessoas para ajudar a continuar a sua obra. Numa nova tentativa dos povos vizinhos de impedir o trabalho de Deus, foi enviada até uma carta para os reis da época, Dario, Xerxes e Artaxerxes, em que os povos vizinhos insinuavam que se essa reconstrução acontecesse, os judeus não pagariam mais impostos. Infelizmente, um desses reis acabou acreditando e tentou, fez um decreto para que impedisse essa reconstrução. Mas, novamente, Deus levantou os seus filhos, Esdras e Neemias, para que animassem o povo, para que eles não tivessem medo. Na nossa vida é muito difícil quando a gente se depara com alguma oposição de alguém, quando queremos trabalhar para Deus, quando somos desencorajados e nós temos medo também, assim como o povo. Essa lição ela retrata muito a nossa vida, mas Deus nunca nos desampara. Ele sempre manda pessoas para nos reerguer. E foi assim que aconteceu. Ainda que o povo tivesse paralisado de medo, Deus mandava sempre pessoas que fazia com que eles entendessem que bastava confiar no Deus eterno, que tudo daria certo. Neemias teve um papel bem importante nesse momento, onde ele também preparou o povo para uma possível luta, se precisasse. Todos eles se prepararam. Treinaram,
A lição até fala que com uma mão eles colocavam os tijolos e com a outra mão eles seguravam espadas. Neemias preparou o povo se precisassem lutar. E aqui a gente vê que, na verdade, Deus atua, Deus age, mas nós também temos a nossa parte a fazer. Nós temos que nos preparar, assim como o povo se preparou para uma possível luta se tivesse. Deus está pronto para agir, mas nós também temos que fazer a nossa parte. Nós temos que estar preparados, temos que abrir o nosso coração para que Ele possa agir em nós. A grande obra de Neemias foi exatamente essa, de ajudar nessa causa da reconstrução de Jerusalém. Neemias ele era copeiro do rei e para muitos aquela era uma grande missão, servir o rei, ser o copeiro do rei. Mas Neemias abriu mão para estar ali ajudando o seu povo a reconstruir Jerusalém, a reconstruir o muro de Jerusalém. E que coisa bonita, né? Quando a gente abre mão dos nossos interesses pessoais para servir a Deus. É maravilhoso quando isso acontece. A confiança plena de Neemias é um exemplo para a nossa vida do que nós devemos fazer. Bom, finalizando aqui o nosso estudo, nós entendemos então que ainda que nos sintamos desencorajados e com medo, Deus sempre está conosco, sempre perto de nós, manda seus auxiliadores para nos encorajar e nunca nos desampara, porque a sua obra jamais terá oposição que impeça totalmente o trabalho de Deus. Isso jamais vai acontecer. Deus sempre vai fazer com que a sua obra siga em frente e seja feita da melhor forma possível. Basta que a gente realmente abra o nosso coração, que a gente se coloque à disposição do trabalho de Deus, assim como Esdras, Neemias, Ageu e Zacarias fizeram. Esse foi o estudo dessa semana, um breve resumo. Espero que você tenha gostado, continue acompanhando a gente, seguindo o nosso canal e eu te vejo então no próximo estudo. Até mais!